A paz do Senhor a todos, meus irmãos, mais uma vez aqui com o canal Raiz Cristã, e hoje falaremos sobre o verso 3 de Apocalipse 12, onde diz que o dragão arrastava após si a terça parte das estrelas. Então, vamos ler aqui, passar pelos profetas, pela lei e entender o que se trata desse texto, tá bom? Então, vai dizer o seguinte, nós vamos ler do verso 3 ao verso 13 e depois vamos para outros textos para entender isso. Então, o texto diz: E viu-se também outro sinal no céu, e eis um grande dragão vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas suas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente à mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentasse durante 1260 dias. Olha só, houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, com ele também os seus anjos. Olha só, verso 10. Então ouviu grande voz do céu proclamando e dizia: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que nos acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram sua própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que habitais nele. Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que ele tem pouco tempo. Quando, pois, o dragão se viu atirado na terra, perseguiu a mulher que deu à luz ao filho varão. Aqui é interessante, irmãos, porque Deus ele trata de coisas antes da fundação do mundo, da fundação do mundo, também do período ali que estende-se até a cruz e até o fim das eras. Então você vê que Deus começa a tratar com figuras, coisas que são de muitos tempos distintos, mas que convergem em si em um tempo só, né? Todas essas coisas são figuras, né, para o passado, mas também são convergidas em um ponto de terminação, de conclusão no fim. Mas o mais interessante aqui é que quando a gente vai para o verso 3 que diz que esse dragão, que é o diabo, que é Satanás, aliás, o verso 4, ele estava ali, né, de frente à mulher, ele arrastava com a sua cauda a terça parte das estrelas. E muitos teólogos ou estudiosos vão dizer que aqui é onde se cumpre o texto de Daniel 8, onde diz que o chifre pequeno foi até os céus e lá ele derrubou estrelas e as pisou. E eu não entendo dessa forma. Por quê? Porque no mesmo contexto você vai perceber que existe uma contenda entre Miguel e os seus anjos e também o dragão e os seus anjos. E quando nós vemos todo esse contexto, dá-se a entender que existe uma guerra não de só um ser contra os anjos de Deus, mas o ser, que é Satanás, e um exército contra o exército dos anjos de Deus. Isso é perceptível, o texto diz isso. E vocês vão perceber também que uma indagação dessas pessoas que dizem que aqui não é a queda de Satanás e a queda daqueles que ele trouxe com ele dos céus e profanou o santuário, é que a palavra arrastava, né, ela é, no original, ela é suro ou sirui, né, nós vemos aqui, sirei, na verdade. E ela diz assim que levar a força, a palavra arrastar seria levar a força. Então aqui é mais uma vez algo que mostra que Satanás está levando a força, né, derrubando as estrelas do céu ou os filhos de Deus, né, correto? E também a parte que diz lançou para a terra. Essa palavra lançou é balo e é lançar ou jogar alguma coisa.
E o interessante é que essa palavra também é usada quando Pedro se lança ao mar, ali em João 21, para ir até o encontro de Jesus. Então, essa palavra ela tanto tem um sentido negativo, de alguém que é levado à força, mas também tem um sentido positivo daquele que se lança, né? Então, percebam que a palavra ela tem essa questão. Então, quando nós vamos olhar esse texto e esse contexto que eu apresentei, eu não consigo ver ele como um contexto de cumprimento de Daniel 8. Por quê? Porque eu vou mostrar alguns textos a vocês aqui do que se trata essa cauda, para vocês entenderem o que é que Deus mostra como cauda na Escritura, tá bom? Vamos aqui para Êxodo, verso 4, capítulo 4, verso 4, quando diz o seguinte, olha só, disse o Senhor a Moisés, Moisés, estenda a sua mão, pegue a serpente pela cauda, então estendeu ele a mão e pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou um bordão. Quando Moisés pegou a vara dele, jogou no chão, e depois ele pegou a cobra, né, a serpente, pela cauda, você vê que a serpente se torna em bordão novamente. Então você perceba que, nesse contexto aqui que Deus apresenta, tomar algo pela cauda é ter domínio sobre algo. Quando Moisés pega pela cauda o bordão, Moisés está tendo domínio sobre a serpente ou sobre o bordão. E por isso ele se sujeita, a serpente se sujeitou a Moisés, né? Na questão ali do bordão. Também vemos em Deuteronômio, no capítulo 28, verso 13 e também o verso 44, onde Deus vai dizer que Israel não será cabeça se obedecer, aliás, não será cauda se obedecer às ordens e os mandamentos de Deus. Olha só o que ele diz. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. E só estarás em cima e não embaixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que Ele te ordena hoje. E também no verso 44, nós lemos da seguinte forma: Ele te emprestará a ti, porém tu não lhes emprestará a Ele. Ele será por cabeça e tu serás por cauda. Aqui falando da bênção, né? Aquele que se seguir os mandamentos de Deus, as ordenanças, ele vai ser por cabeça, mas se ele não seguir isso, ele será por cauda. Então perceba que nesse contexto, ser cabeça e ser cauda são duas coisas antagônicas. Ser cabeça é aquele que é primeiro, o de mais estima para Deus, mas aquele que é por cauda é aquele ser de baixa estatura, aquele que é vil, aquele que não é diante de Deus completo, perfeito. Então estão entendendo? Primeiramente, ter domínio sobre, aqui, ser alto, estar diante de Deus em uma porção alta. Nós vemos algo também bem interessante na estátua de Nabucodonosor, no capítulo 2, do sonho que ele teve, e Deus deu uma visão a Daniel, quando cada parte da estátua que vai descendo, né, ela vai se tornando um material mais fraco, mais de menos valia. Começa com ouro, prata, bronze, ferro e termina no barro. Então você percebe que também tem essa simbologia de cabeça, primeiro, e cauda, último. Aquele que é de mais estima, aquele que é de menos estima. E só para finalizar, nós vamos aqui para Isaías, no capítulo 9, do verso 14 e o 15, e olha o que é que Deus diz aqui para o povo, né? Isso aqui é tremendo, esse texto. Olha só, pelo que o Senhor vai cortar de Israel a cabeça e também a cauda, a palma e o junco, num só dia. O ancião, o homem de respeito, é a cabeça. O profeta que ensina mentira é a cauda. Então perceba, o homem de respeito, o ancião, é o cabeça. E também o profeta que ensina mentira é a cauda. Então olha só que interessante. Quando você aperta na palavra ensina, né? Ele é yará, que significa lançar, atirar, jogar. Lembraram do que diz lá em Apocalipse 12, verso 4, que diz que o dragão arrastava ou lançava a terça parte das estrelas? Então, olha só, esse profeta, ele lança de si engano, mentiras. Então, ele também arrasta, né, derrama. E o mais interessante é que quando nós vamos ver aqui a palavra também mentira, é sheker. E a palavra sheker é engano, mentira, e ela tem praticamente a mesma escrita da palavra shakar, que significa agir ou tratar
com falsidade. Então, olha só, Deus está dando uma figura, né, de falsos profetas que ensinam mentira, que arrastam pela sua voz, pelas suas palavras, seguidores, né? E ele também é falso, trapaceiro, enganoso, através do quê? Da profecia. E não é isso, irmãos, que é dito lá em Ezequiel 28 sobre Satanás? Vamos ler aqui o que é que diz sobre o querubim ungido. E olha o que é que Deus vai falar. Vai dizer o seguinte, no verso 17 e no verso 18. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, e corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades e pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Isso aqui é tremendo, porque agora Deus vai mostrar a Satanás como alguém que era de muita estima, que pela sua iniquidade se tornou algo de baixa estima para Deus. Alguém que era perfeito e se tornou imperfeito, né? Pelo pecado. E o que é que ele vai dizer? Que pelo comércio, ele diz, pela injustiça do teu comércio você profanou os teus santuários. Quando Deus usa a expressão comércio, o que é que um comerciante faz? Ele trabalha através da sua fala, da sua conversa, né? Daquilo que ele cativa através da sua fala. Um comerciante, ele trabalha com a voz. Se você for para algum local e você, por exemplo, vê, vamos supor, o cara está vendendo colchão, né? Se ele for um bom comerciante para fazer aquela venda, ele vai cativar aquela pessoa através da fala. E Deus está tratando dessa figura com Satanás. Por isso que essa figura daquele que profere, né, injustiça pelo comércio, ou seja, pela sua voz, ele tem algo a vender, ele tem algo a oferecer. O que foi? O engano, a mentira, daquilo que foi mostrado em Apocalipse 12, que foi antes da fundação do mundo, né? Onde houve ali aquela queda. Então, irmãos, quando diz que o dragão arrastava após si, com a sua cauda, a terça parte das estrelas, eu entendo, sim, que ali foi a terça parte dos anjos de Deus que foi corrompida pelo falso profeta, o primeiro falso profeta, podemos dizer, que a Bíblia apresenta, que se chama Satanás. Ele, da mesma forma, agirá também e age pelo espírito do anticristo através de comércio pela sua voz. É assim que os falsos profetas enganam a muitos. E isso já aconteceu, lá no céu há muito tempo atrás. Então, eu entendo que quando o texto diz que o dragão arrastava após si a terça parte das estrelas, na verdade, quando nós pesquisamos em todos esses textos, Deus está dizendo que Satanás arrastou consigo, através das suas falsas palavras, a terça parte dos anjos. E então ali você vai ver dois exércitos contendendo, tá bom? Então, meus irmãos, deixe sua opinião aí. Se você não concorda, nos respeite, tá bom? Se você vê que o estudo não está de acordo, coloque seu comentário, coloque aquilo que você acha e Deus abençoe vocês, tá bom? Fiquem na paz. Amém.